Olá, sejam bem-vindos ao curso de correção das questões de prova do concurso de auditor do Tribunal de Contas do Paraná, 2016, elaborado pela CESP-UNB. A matéria é Administração Financeira e Orçamentária, AFO. Trata-se da correção da prova do auditor do Tribunal de Contas do Paraná 2016, cuja banca é CESP-UNB. Vamos à primeira questão. A primeira questão trata do seguinte: a função do orçamento público, que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras e, com isso, corrigir falhas do mercado, é denominada função. Temos as alternativas A, controladora, B, alocativa, C, distributiva, D, estabilizadora e E, econômica. Vamos destrinchar o enunciado desta questão. A função do orçamento público, que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras. E com isso, corrigir falhas do mercado. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Bom, trata-se de orçamento público, ok, é AFO, assunto inerente à matéria, que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras. Existe como assunto paralelo a este um princípio de isonomia, de igualdade, de vontade de tirar de alguém que tem muito para repassar para alguém que tem pouco, como se fosse aquela ideia do Robin Hood, tirar dos ricos para dar aos pobres. Para quê? Para corrigir distorções de cunho, principalmente econômico. Porém, econômico vinculado às finanças públicas ou economia do setor público. No que diz respeito ao fato de se promover uma correção econômica, visando maximizar o bem-estar da coletividade, da sociedade, em função de quê? Essa correção se dá em função da existência de falhas de mercado. O que são falhas de mercado? Para transmitir esse conceito de falha de mercado, é importante fazermos uma abstração. A abstração se baseia no seguinte aspecto: vamos supor que o nosso mundo fosse todo regulado pelo setor privado. Vamos supor que não existisse o setor público. Então, todo o nosso mundo, toda a nossa estrutura jurídica, econômica, social, política, estaria regulada pelo setor privado. Pois então, abstraindo, temos que o setor privado regula o mundo. O setor privado tem os seus interesses comerciais e de lucratividade, e de, até no caso das sociedades de capital aberto, sociedades anônimas, maximizar a riqueza do acionista. Pois bem, não são todas as coisas do mundo que são interessantes para o setor privado. Então vamos colocar aqui que o setor privado tem o quê? Interesses próprios de cunho o quê? Comercial. Tá? Comercial. Pois bem, dessa forma,
tá? Então o cunho é comercial. E temos também uma outra questão importante, que é a definição de bens. Os bens podem ser públicos, semipúblicos ou privados. Falando em sentido lato, em sentido geral, lato sensu. Bens públicos são bens que têm uma característica de gratuidade, de não serem objeto de cobrança, porque devem estar disponibilizados para uso, para fruição, para consumo da sociedade. O setor público tem a incumbência de oferecer os bens públicos, regra geral. Os bens semipúblicos são aqueles que são oferecidos tanto pelo setor público quanto pelo setor privado também. E os bens privados são oferecidos exclusivamente pelo setor privado. Exemplos de bens públicos: um parque público. O parque público não tem catraca, o acesso é livre. Exemplos de bens semipúblicos: educação em nível fundamental, ensino médio, superior. Existem faculdades ou universidades públicas, gratuitas e também privadas, que são pagas ou têm subvenção, subsídio, incentivo fiscal ou auxílio governamental. De qualquer forma, a regra é bens semipúblicos de educação, serviços educacionais de nível superior, instituições públicas e privadas. E os bens privados são aqueles que nós encontramos, por exemplo, no supermercado. São aqueles bens de consumo privado. Isto posto, temos que considerar que, como na nossa abstração o mundo é dominado pelo setor privado, o setor privado tem um interesse, que é o quê? Maximizar o retorno do acionista, manter-se vivo, tendo o quê? Rentabilidade, lucratividade, fazendo com que seus demonstrativos financeiros, balanço patrimonial e principalmente demonstração do resultado do exercício sejam o quê? Positivos, tenham um resultado positivo. Então o setor privado não tem tanto interesse em oferecer bens públicos que têm uma característica de gratuidade, porque o seu interesse é uma maximização de retorno financeiro, econômico e do acionista. Isto caracteriza uma falha de mercado. Então, como se faz para corrigir esta falha de mercado? Esta falta de interesse do setor privado em oferecer bens públicos ou em melhorar a vida dos cidadãos. Neste caso, requer-se que haja a intervenção do governo. Essa é a essência da natureza do estudo das finanças públicas, também conhecida como economia do setor público, que estuda a intervenção do governo na economia, na vida econômica, com o intuito de corrigir falhas de mercado. Nesse aspecto, o governo, o Estado, com o intuito de corrigir as falhas de mercado, possui 3 funções básicas, que são a função alocativa, distributiva e estabilizadora. Vamos ver cada uma dessas funções básicas, que são 3,
do orçamento público que justificam a intervenção do Estado na economia. A primeira função é a função alocativa. O que vem a ser a função alocativa? A função alocativa promove o ajustamento na alocação, na definição de posições dos recursos, os diversos recursos à disposição da sociedade, com a finalidade de oferecer bens públicos a esta mesma sociedade. Consiste em alocar recursos para atender às necessidades da sociedade. Temos também a função distributiva. A função distributiva, ela trata do quê? Da distribuição do quê? De recursos à sociedade por meio do quê? Transferências, tributação e oferta de subsídios governamentais. O que vem a ser essas transferências? Transferências podem ser fiéis. A pessoa estuda numa faculdade particular, porém ela é financiada pelo governo. Bolsa Família e Bolsa Escola são exemplos clássicos de transferências, de renda. Tributação. Temos os exemplos do direito tributário, cobrança do quê? De tributos, impostos, taxas, contribuições para fiscais, contribuições de diversas espécies e empréstimos compulsórios. E oferta de subsídios governamentais. Trata-se de renúncia de receita para incentivar atividades econômicas que sejam de interesse coletivo. Ora, transferências, tributação, oferta de subsídios minimizam distorções sociais de renda. Essas transferências, esses mecanismos fazem com que sejam tirados recursos de uma parte da sociedade destinados a outros. Com qual finalidade? A finalidade é corrigir falhas de mercado. E o governo atua no sentido de corrigir estas falhas, que não são de interesse do setor privado. Temos também o quê? A função estabilizadora. O que vem a ser a função estabilizadora? Esta função estabilizadora, ela consiste no quê? Na aplicação das políticas econômicas por parte do governo para promover uma estabilidade econômica. O que vem a ser essa estabilidade econômica? Promoção de emprego, promoção de renda, promoção de desenvolvimento econômico. E também temos o crescimento econômico. Crescimento econômico é quantitativo, é um conceito quantitativo. Vamos crescer 5% a mais no PIB. Isso é crescimento. Desenvolvimento econômico é vamos erradicar a pobreza, vamos acabar com o analfabetismo. Portanto, desenvolvimento econômico é um conceito qualitativo, enquanto crescimento econômico é um conceito quantitativo. Dessa forma, podemos também dizer que essas três funções, alocativa, distributiva e estabilizadora, são funções básicas das finanças públicas no que tange ao orçamento público. Temos também duas funções que a questão mencionou. A função controladora, que diz respeito a questões atinentes a controle interno e controle externo da própria administração pública, no que se refere ao orçamento. Controle interno trata de órgãos de controle interno. Em nível federal, um exemplo clássico é a Controladoria Geral da União. E temos também as controladorias estaduais e também
municipais, bem como distritais. E temos os órgãos de controle externo, que são os tribunais de contas, auxiliados que são pertinentes ao poder legislativo. Voltando um pouco ao controle interno, temos também ouvidorias e demais órgãos. Temos também a função econômica. A função econômica trata do quê? Trata de decisões sobre o que, quando, como e por que produzir bens e destinar recursos de acordo com as preferências de escolha da sociedade. A sociedade escolhe que bens ela quer consumir ou usufruir. E o Estado e o setor privado, o Estado regulando, né, e o setor privado produzindo, vão oferecer recursos, vão oferecer bens e serviços de interesse de consumo dessa sociedade. Então temos as 5 funções que foram cobradas como alternativas à questão. Então vamos voltar à questão. A função do orçamento público, que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras e com isso corrigir falhas do mercado, é denominada função distributiva. Resposta alternativa C. Redistribuição de recursos à sociedade, tirar de alguns e passar para outros. Visando o quê? Corrigir falhas de mercado. Dessa forma está justificada a escolha da alternativa C, que trata da função distributiva. Ok? Vamos agora à questão 2. Questão 2. Assinale a opção correta a respeito dos princípios orçamentários. Alternativa A. O PPA. O que vem a ser o PPA? Plano plurianual. O PPA segue o princípio da periodicidade e o seu orçamento é definido bienalmente. Alternativa B. Dado o princípio da exclusividade, cada ente da federação deverá ter o seu próprio orçamento. C. O princípio da unidade visa evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma pessoa política. D. De acordo com o princípio do orçamento bruto, as receitas devem constar no orçamento pelos seus totais, deduzindo-se deste somente os impostos. E, dado o princípio da totalidade, o orçamento de cada estado deverá conter todas as receitas e despesas de seus órgãos mantidos pelo poder público. Vamos começar pela primeira alternativa. O PPA, o Plano Plurianual, segue o princípio da periodicidade e o seu orçamento é definido bienalmente. Aqui temos uma discussão sobre o conhecimento dos princípios do orçamento público. Isso é teórico, isso é doutrina. E já passo uma sugestão de um livro muito interessante que é referência em termos de orçamento público, que é o livro do James Giacomoni, Orçamento Público, editora Atlas. Bem, temos que saber aqui, Constituição Federal, que trata do PPA, e também princípios, no caso o princípio da periodicidade. Eu vou destrinchar cada princípio daqui a pouco, mas adiantando, com relação a essa questão, temos que falar o seguinte: plano plurianual. O plano plurianual é um plano estratégico. É um plano cuja duração é de 4 anos. O PPA dura 4 anos. Tendo posse desse conhecimento, você já descarta a alternativa A, porque o seu orçamento não é definido bienalmente, e sim a cada 4 anos. Porém, o plano plurianual tem uma característica própria que lhe é
inerente, que é a seguinte: o gestor, o administrador público, ganhou as eleições. Então tem o primeiro ano de mandato do prefeito, do governador, do presidente da República ou da presidenta. O que acontece é o seguinte: o primeiro ano de mandato, que são 4 anos, né, de um total de 4, o gestor público ele gasta esse primeiro ano elaborando o PPA, que vai vigorar a partir do seu segundo ano de mandato. Então, o período de vigência do PPA, que é de 4 anos, não coincide com o período do mandato do governante. Essa é uma questão. E outra questão de prova. Mas se no primeiro ano do mandato do governante o PPA é regido com base no último ano de vigência do PPA do governante anterior, o governante que ganhou as eleições, ele fica de mãos atadas? A resposta é não. Isso já caiu em concurso. O governante, o gestor que assumiu o governo, ele pode alterar o PPA por meio de leis. Isso costuma cair em concurso. Então, fazendo uma esquematização, nós temos os 4 anos de mandato dele. Só que no primeiro ano de mandato, o PPA está sob a vigência do governante anterior. O seu próprio PPA vigorará a partir do segundo ano. Sempre haverá esse descompasso de período no que tange a vigência do PPA em relação ao mandato do governante. Mas ele pode alterar as diretrizes do PPA, as regras do PPA, por meio de alteração legislativa. E aí ele tem que negociar com o Congresso. Outra questão importante que deve ser ressaltada é que o PPA ele é um plano estratégico e o PPA traduz o quê? Traduz o programa de governo do partido que ganhou as eleições. E a Constituição Federal é a fonte primária do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Então, sem saber o que é o princípio da periodicidade, eu já sei que a questão lá está errada, porque o orçamento é definido a cada 4 anos. Quadrienalmente. B. O princípio da exclusividade trata de que cada ente da federação deverá ter o seu próprio orçamento. Será que é isso? Será que não é? Vamos definir o princípio da exclusividade. A alternativa C trata do princípio da unidade, que visa evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma pessoa política. A D menciona aqui, de acordo com o princípio do orçamento bruto, que é muito solicitado em concurso público, as receitas devem constar no orçamento pelos seus totais, deduzindo-se destes somente os impostos. E aí, dado o princípio da totalidade, o orçamento de cada estado deverá conter todas as receitas e despesas de seus órgãos mantidos pelo poder público. As demais questões B, C, D e E tratam de princípios orçamentários. Requer o quê? O conhecimento de cada um desses princípios. Qual alternativa você colocaria? A correta é a letra C. O princípio da unidade visa evitar múltiplos orçamentos dentro da mesma pessoa política. Vamos ver então a definição de cada princípio do orçamento público. Segundo Gontijo, os princípios orçamentários são, primeiro, princípio da unidade. O que vem a ser o princípio da unidade? O orçamento deve ser uno, deve ser único, deve existir apenas um orçamento para cada exercício financeiro. O orçamento deve ser o quê? Integrado. É possível
obter um retrato das finanças públicas de forma unificada, de forma única, de forma indivisível. E isso permite o quê? Ao Poder Legislativo que faça um controle racional e direto das operações financeiras de responsabilidade do Executivo. Nem sempre o orçamento foi uno, nem sempre o orçamento do governo federal obedeceu ao princípio da unidade. Na década de 70, no período revolucionário, no período que muitos dizem ditadura militar, o orçamento não era uno, não era único. São evidências do cumprimento do princípio da unidade o fato de que apenas um único orçamento é examinado, aprovado e homologado. Há apenas um caixa único e uma única contabilidade, que no caso do governo federal é a conta única do Tesouro. O princípio da unidade tem respaldo legal por meio do artigo 2º da Lei 4.320 de 64 e com base também no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal de 88. Esse princípio realmente não estava sendo observado como eu havia dito. Tá? Havia 3 orçamentos distintos na década de 80. O orçamento fiscal, o monetário e o das estatais. E os 3 orçamentos não se comunicavam. Não havia uma consolidação desses 3 orçamentos. O artigo 62 da Constituição de 1967 limitava o alcance da aplicação. Então não havia esta consolidação por causa de limitações constitucionais que impediam esta consolidação. O orçamento fiscal tinha por objetivo ser sempre equilibrado e aprovado pelo Legislativo. O orçamento monetário das estatais eram deficitários e não tinham controle, e não eram votados. Como o déficit público e os subsídios mais importantes estavam no orçamento monetário, o Legislativo estava à parte, à margem das decisões mais relevantes em relação à política fiscal e monetária da nação, porque o governo era revolucionário. Princípio da totalidade. Coube à doutrina tratar de reconceituar um princípio da unidade com uma nova roupagem, que é a totalidade. O que é o princípio da totalidade? Permite a coexistência de múltiplos orçamentos que devem sofrer uma consolidação que permita uma visão geral, uma visão estratégica do conjunto das finanças públicas. E a Constituição Federal de 1988 trouxe um melhor entendimento dessa questão da totalidade do orçamento anual, que passa a ser integrado, sendo orçamento fiscal, seguridade social e investimento das estatais, que obedecem ao princípio da totalidade e que devem ser o quê? Integrados. Esses 3 orçamentos devem ser integrados. Vamos dar continuidade à análise dos princípios orçamentários na próxima aula.